O futebol nordestino vai ter 4 representantes na Série A do Campeonato Brasileiro em 2020. E os clubes do Nordeste, que estão virando referência quando o assunto é pagamentos dos salários em dia, têm dado bons exemplos. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero falar sobre o orçamento dos 7 principais times nordestinos: Bahia, Vitória, Sport, Santa Cruz, Náutico, Ceará e Fortaleza. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E antes de começar a passar as informações, só pedir para você que ainda não se inscreveu no canal do Nicola, para apertar o botão vermelho de inscreva-se, para apertar o sininho e para me seguir lá no Instagram, @Jorge Nicola. Antes de começar a falar sobre o orçamento dos 7 times, queria dizer que vários de vocês têm pedido, me cobrado nas redes sociais e principalmente nos comentários dos vídeos aqui, que eu fale mais de outros times, além de clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. E para atender ao pedido de vocês, decidi falar sobre o orçamento dos 7 principais times nordestinos. Então, dá moral aí, curte o vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, vamos fazer com que esse vídeo seja bastante visualizado. Para começar, quero te falar que a expectativa de receita desses 7 clubes grandes somados é de 563 milhões de reais. São mais de 40% na comparação com o ano passado, ou seja, esses clubes somados vão garantir 40% a mais de receita se conseguirem confirmar aquilo que foi projetado. Isso está muito ligado ao fato de 4 deles integrarem a primeira divisão do Campeonato Brasileiro: Ceará, Fortaleza, o Sport, que acaba de subir, além do Bahia, já há bastante tempo na elite do futebol nacional. Preciso te falar também que 83% da receita desses 563 milhões de reais estão concentrados justamente nesses 4 clubes grandes da Série A. Eles juntos têm 466 milhões de expectativa de faturamento em 2020. Ainda assim, apesar de viverem realidades financeiras bem melhores na comparação com anos anteriores, esses 7 clubes nordestinos estão muito abaixo do que faturam alguns dos grandes clubes do futebol do país. Quer uma comparação? O Flamengo sozinho faturou na temporada passada 294 milhões de reais a mais do que os 7 clubes nordestinos projetam faturar com receita em 2020. Uma das causas para tamanha discrepância são as cotas de televisão pagas nos campeonatos estaduais e no Campeonato Brasileiro. Fiz um vídeo recentemente nesse ano sobre as cotas de TV pagas nos campeonatos estaduais. Vou até deixar o vídeo para você assistir aqui. Tem um número alarmante em relação a esse vídeo. O Água Santa, que acaba de subir da 2ª para a 1ª divisão do Campeonato Paulista e só subiu graças à fusão do Red Bull com o Bragantino, o Água Santa vai ter direito no Campeonato Paulista a 6 milhões de reais de cota. Vai ser a menor cota paga no Campeonato Paulista. Esses 6 milhões de reais equivalem ao faturamento dos 7 clubes grandes do Nordeste durante os seus estaduais: Bahia e Vitória no Campeonato Baiano, Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense, além de Náutico, Sport e Santa Cruz no Campeonato Pernambucano. Bom, chegou a hora de começar a falar sobre cada um desses 7 grandes clubes e quanto cada um tem de receita estimada para 2020. Vou começar daquele que projeta a menor grana para a temporada, e esse time é o Náutico, que estima a capacidade de arrecadar 20 milhões de reais. É importante dizer que essa estimativa é das mais conservadoras. O Náutico, por exemplo, não projetou a venda de nenhum jogador. Então qualquer grana que entrar com transferências de atletas pode fazer com que o Náutico supere esses 20 milhões de reais. Outro ponto conservador dessa projeção orçamentária: o Náutico não estimou chegar longe em nenhuma das competições. Então tudo que vier a partir de agora é lucro. Ainda assim, essa vai ser a maior receita do Náutico em 7 temporadas. Tudo porque o time saiu da Série C e vai jogar a Série B. Vale lembrar que na Série C não há cota de participação na televisão. O clube só tem as passagens e os custos dos deslocamentos pagos pela organização do campeonato, no caso a CBF. Já na Série B, o Náutico vai se juntar, por exemplo, ao Cruzeiro e vai ter direito a uma receita durante todo o campeonato da 2ª divisão de algo na casa de 8 milhões de reais. Se o Náutico é o 7º colocado desse ranking, o Santa Cruz aparece em 6º, projetando 25 milhões de reais de faturamento ao longo da temporada. O curioso é que o Santa estima ser capaz de arrecadar 5 milhões a mais do que o seu rival, mesmo jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, que não tem cota de televisão, como eu disse agora há pouco.
O Santa só teve receita maior do que esses 25 milhões de reais em 2016, quando estava na Série A. Na oportunidade, o tricolor faturou 35 milhões de reais ao fim da temporada. Como é que o Santa imagina ser capaz de arrecadar esses 25 milhões de reais? 4 milhões com bilheteria. O Arruda vai precisar lotar para que o Santa consiga fazer validar esses dados imaginados. Então o torcedor vai ter um papel importante ao longo de todo o ano, além de 3 milhões e meio com cotas de televisão. Essa cota está muito relacionada a Campeonato Estadual e Copa do Nordeste. A quinta colocação desse ranking dos clubes nordestinos, quando o assunto é receita para 2020, é ocupada pelo Vitória, que imagina ser capaz de faturar 52 milhões de reais. Vitória que segue na Série B, não conseguiu acesso na temporada passada. É preciso dizer, porém, que o Vitória vai ter dificuldade de alcançar os 52 milhões de reais. É que vários índices foram puxados bem para cima, como direitos de transmissão de TV, vendas de jogadores e participação em campeonatos. O que eu quero dizer com essa participação? Com avanços nas competições que o Vitória vai disputar ao longo do ano. E o curioso é que, mesmo sendo otimista em uma série de projeções, o Vitória estima ser capaz de fechar o ano com um superávit de apenas 1 milhão de reais. Então, se alguma coisa der errado, é grande a chance de Vitória fechar no vermelho em 2020. Chegamos aos 4 primeiros colocados, todos integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro, e a presença deles entre os 4 primeiros está muito associada à cota de participação no Campeonato Brasileiro, completamente diferente das séries B e C. O Sport é o 4º colocado e estima ser capaz de faturar 77 milhões e meio de reais, um número bem distante dos outros 3 que eu já citei, mas bem inferior aos outros 3 times que já estavam na Série A do Campeonato Brasileiro. Um dos motivos é um adiantamento de 16 milhões e meio de reais junto à Globo relacionado ao ano de 2016. A Globo vai descontar da cota de participação do Sport na Série A do Brasileiro essa grana de 16 milhões e meio de reais, então o Sport já sai bem atrás dos seus rivais. De qualquer maneira, essa receita para 2020 é menor do que a das 3 últimas participações do Sport na Série A, todas acima dos 100 milhões de reais. O que eu quero dizer com isso? Que o torcedor do Sport deve imaginar um ano difícil, de não muitos investimentos, de contratações pontuais. Se o Sport decidir abrir o caixa, provavelmente vai se endividar e vai correr enorme risco de não conseguir pagar salários, algo que foi visto recentemente na Ilha do Retiro e que acabou resultando no rebaixamento do time. Para completar, informação importante. O Sport imagina ter um déficit na temporada de 4 milhões e 600 mil reais, ou seja, a expectativa no clube é de que, apesar de voltar à primeira divisão, o clube ainda feche no vermelho em 4 milhões e 600 mil. O Ceará é o 3º colocado desse ranking e imagina faturar 100 milhões de reais em 2020. Terceira participação consecutiva do Ceará na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e o maior orçamento de sua história. Sim, nesse ano o Ceará vai ter o maior faturamento de toda a sua história. E o curioso é que, se tivesse sido rebaixado, o Ceará chegou a correr bastante risco. Na reta final do Campeonato Brasileiro, não teria nem metade desses 100 milhões de orçamento para 2020. Tem um detalhe legal nessa projeção orçamentária do Ceará: 68% dos 100 milhões de reais imaginados serão investidos no departamento de futebol profissional. Isso equivale a 68 milhões de reais. Até por isso o Ceará pôde se dar o luxo de fazer investimentos bem legais nesse início de temporada, contratando, por exemplo, o Fernando Praz, que é ídolo do torcedor do Palmeiras, o Rafael Sobis, cara de muito moral junto ao Internacional. Então o Ceará, que foi um dos clubes que pagaram em dia na temporada passada, sabe o que está fazendo quando contrata jogadores importantes e de bastante nome no cenário do futebol brasileiro. O segundo lugar desse ranking é do Fortaleza, que espera arrecadar 109 milhões de reais. Só para você ter uma ideia do que representa essa grana, isso equivale ao dobro do que o Fortaleza teve na temporada passada de receita. E mais, em 2017, quando ainda jogava a Série C, o Fortaleza tinha só 24 milhões de reais de receita. Olha que caminho legal tem sido percorrido pelo clube de Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. 24 milhões de reais em 2017, pouco mais de 50 milhões de reais no ano passado e agora 109 milhões de reais de receita total. O clube estima ser capaz de investir no departamento de futebol algo na casa dos 73 milhões de reais.
São 5 milhões de reais a mais na comparação com o grande rival, com o Ceará. E esses 73 milhões de reais vão permitir que o técnico Rogério Ceni seja bem mais ousado nas contratações. Na temporada passada, apesar de estar de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza precisou de contratações pontuais, quase todas elas sem investimento, sem custos. Já para 2020, com um novo centro de treinamento e com muito mais receita, o Fortaleza vai poder se dar o luxo de fazer investimentos maiores, ousando até em algumas contratações. Para finalizar, mais duas informações sobre o Fortaleza. A primeira delas, no ano passado o Fortaleza só pôde investir 32 milhões de reais no futebol. E esse número de 32 milhões de reais também equivale ao passivo do clube, um dos times de futebol no Brasil com menor dívida, com menos contas a pagar. Isso tudo pode permitir ao torcedor do Fortaleza ter esperança de um futuro bem legal. Para fechar, quero falar sobre o primeiro lugar do ranking de clubes do Nordeste, quando o assunto é capacidade de faturamento para 2020. E esse lugar é ocupado pelo Bahia, que estima ser capaz de arrecadar 179 milhões de reais. Muito, mas muito à frente de todos os outros. A diferença do primeiro para o segundo lugar é de 70 milhões de reais, só para você entender como o Bahia se posiciona bem no aspecto financeiro em relação aos rivais do Nordeste. É bem verdade que nesse orçamento do Bahia há algumas projeções bem altas, como em relação à venda de jogadores, o Bahia precisa vender 30 milhões de reais em atletas para cumprir essa meta. O clube também projetou que vai avançar 3 fases na Copa do Brasil, chegará pelo menos à segunda fase da Copa Sul-Americana, será semifinalista da Copa do Nordeste e ocupará pelo menos o 12º lugar no Campeonato Brasileiro, a julgar pela temporada passada, com a força do time, salários em dia, capacidade de contratação. Esse 12º lugar no Campeonato Brasileiro é bastante plausível. Você pode estar curioso para saber quanto desses 179 milhões de reais de receita serão investidos no departamento de futebol. Também, segundo essa projeção orçamentária do Bahia, 121 milhões de reais serão utilizados em contratações, em salários, em manutenção do time no dia a dia. Enfim, o Bahia poderá ser o mais ousado entre os times nordestinos, concorrendo inclusive com alguns clubes grandes do Rio de Janeiro. É por isso que recentemente o Rossi acabou optando pelo Bahia em vez de ficar, por exemplo, no Vasco da Gama. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês a respeito dos clubes nordestinos. Se curtiu o vídeo, não esquece de dar um like por aqui. Também não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos. Copia o link e manda no WhatsApp, faz do jeito que for, mas compartilha, é bem bacana dividir esse conteúdo com vocês. E também gostaria que vocês usassem o espaço para comentários para deixar sugestão, opinião, pergunta, dúvida. Tudo isso é sempre muito bem-vindo, beleza? A gente se vê numa próxima, até!